Hello, hello, good morning everyone! Seja bem-vindo a essa live Segundamos com conteúdo, como sempre, na nossa live semanal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de como que você responde perguntas difíceis quando elas acontecem em inglês de uma maneira estruturada. E eu entendo que quando você está vivendo um momento de reunião, por exemplo, uma apresentação importante, especialmente reunião, o quanto que isso pode te deixar ansioso, né? Pensando, meu Deus, mas e se essa pergunta chegar em mim, como que eu estruturo? Então eu quero te mostrar um passo a passo de como você vai conseguir gerar mais argumento de uma maneira estruturada na hora que você precisar colocar as suas respostas aí, por exemplo, na mesa de reunião, especialmente em mesa de reunião. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Ana Petrosino. Eu já mentorei e mentoro executivos que precisam falar inglês em contexto corporativo, seja para viver uma boa reunião em inglês, entregar uma boa apresentação, fazer networking de maneira estratégica, não fugindo das oportunidades que networking traz. Se você tiver que negociar, se você tiver que passar por uma entrevista de emprego, então você fica aqui, esse conteúdo, ele é dedicado a você. E eu sei o quanto que nesse momento, se você está assistindo essa live, falar inglês é importante para a sua carreira. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar de uma maneira estruturada, técnica para você utilizar daqui a pouquinho no seu trabalho, de uma maneira clara para você desenvolver essa habilidade, certo? E aí você entra, qual que é o cenário que eu vejo acontecendo com os meus clientes que acredito que pode ser relevante para você. O cliente, você tá numa reunião, meus clientes, eles quando chegam até mim, ainda sem falar inglês, ou já falando um pouco de inglês, mas ainda sem tanto desenvolvimento, o que eles fazem? Eles entendem o que tá acontecendo, mas na hora que precisa estruturar uma resposta, trava, congela. Você até fica ali pensando, meu, como que eu posso fazer para poder ganhar tempo, mas aí não consegue, não vai para frente. Ou então a resposta, ela é muito básica, né? Ela é muito rasa e isso de alguma maneira mexe com a credibilidade. Pode ser com a sua credibilidade. Pode ser que você esteja vivendo um momento semelhante, né? Uma situação semelhante a essa, porque isso, na verdade, é mais comum do que a gente imagina. Todo mundo passa por isso quando tá se desenvolvendo com o inglês, só que a questão é que ninguém fica falando, né? Que isso tá vivendo. Mas as pessoas falam pra mim quando elas me procuram. E é importante você saber que tem pessoas se desenvolvendo nessa linha, profissionais que também estão passando por isso. E com estrutura, fica muito mais fácil para você se desenvolver. Como que você faz para resolver isso? Você precisa ter estratégia prática, estrutura, né? E isso faz, por exemplo, você que está sentando numa posição de liderança, se diferenciar de alguém que performa medianamente, porque a sua comunicação ela ainda não está 100% adequada, de alguém, de um profissional, de um gestor que tem alta performance, porque a sua comunicação ela está adequada ao contexto que você está inserido, a sua área, a experiência que você entrega, os resultados que você entrega. Então fica tudo, né, muito bem ali combinado. Mas assim, ó, por que essas perguntas elas normalmente travam, né? Elas te travam? Porque você tem, ó, no seu prato, what's on your plate right now, né? O que tem no seu prato agora? Tem pressure for performance, tem pressão por performance. E quando a gente tá pressionado por performance, a gente quer entregar, você quer entregar o seu melhor, e o seu melhor já tem resultado, só que na hora que você não consegue comunicar isso em inglês, de alguma maneira, a sua comunicação em inglês está te enfraquecendo. Pode ser que você esteja vivendo um momento onde a sua estrutura, a sua gramática em inglês, ela ainda não esteja 100% consolidada. E você tem dificuldade de colocar as ideias em ordem. Você até entende muito bem, mas na hora que você precisa colocar isso numa ordem adequada, do jeito que a língua inglesa exige, você ainda não tá pronto, seu inglês não tá pronto. Pode ser também que, muitas vezes acontece esse, tá? Pode ser também que você tá focando demais no julgamento dos outros perante a um erro seu. E aí o foco
Não é na sua carreira, não é no resultado que você entrega, não é no... Tem todo o esforço, o trabalho que você teve para você poder chegar onde você tá. Você fica concentrado no que os outros vão pensar, você fica concentrado no e se eu errar, e se eu errar, e se eu errar. E a gente sabe, né, que the world is a mirror, né? The world is a mirror. O que isso quer dizer? Que quanto mais você projeta esse medo de errar, mais você atrai isso. E, enfim, não é bacana, né? Mas aí, o que você faz? Você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Você parte para awareness, consciência disso e resolução. Resolução significa método, prática, muita prática, prática intensiva e extensiva, que te leva a progresso. E aí você vai conseguindo, né, com muito mais tranquilidade, e conquistando os milestones com seu inglês. Dentro de uma reunião, você vai focando, você vai desenvolvendo língua, vai testando, inclusive, essa língua. Você vai percebendo que o seu listening, né, a sua capacidade de processar a língua, de entender inglês, está melhorando cada vez mais. Isso tem um impacto tremendo. O que você precisa também saber é um conceito muito importante de que no ambiente corporativo, vamos falar em corporate settings, né, em contexto corporativo, em corporate settings, você falar com clareza e objetividade é muito importante. É mais importante do que você ter um nível ultra, master, blaster, advanced do seu inglês. Então, se você tiver um vocabulário, uma gramática funcional, você já tem o seu inglês para get the job done. And once you have your get the job done English, as coisas ficam mais fáceis para você, porque você fica funcional. Então, para você que está assistindo aqui essa live nesse momento, é importante você saber de mim que você pode, é possível para você. You can do that. Dá para fazer sim, com toda tranquilidade. Você precisa de método. Você precisa entender qual que é cada tijolinho que você tem que construir, tanto na sua comunicação, para que você possa virar essa chave. Mas é possível. É possível. Você precisa dar um passo para isso, mas é possível, tá? O que eu ensino dentro do IAC é um pedacinho do que eu vou te mostrar aqui agora. E daí você vai ter uma demonstração da potência que é estar bem orientado com método, com estrutura, para que você possa fazer, you can have better judgment, para você ter melhor julgamento, né? De como que você vem tratando o seu inglês em comparação a como você deveria estar sendo instruído e praticando tudo, tá? Bem, primeira coisa, você precisa estar preparado para responder perguntas difíceis. Daí você vai falar, daí you must be questioning yourself, né? Você deve estar se questionando. Mas como que eu vou me preparar sendo que eu não sei o que as pessoas vão me perguntar? E aí uma pergunta poderosa para você é, what if you knew? E se você soubesse? Quais seriam essas perguntas? Então a gente primeiro começa a fazer um brainstorming e stretching a little bit your brain, né? Dar uma esticadinha ali na sua cabeça, no seu cérebro, para você efetivamente pensar sobre possible questions you might have to answer, ou seja, perguntas possíveis que você talvez tenha que responder. You make a list out of it. Faz uma pergunta, né, desse brain stretching que a gente tá falando aqui. Então faz uma série de perguntas para você. São perguntas que te deixam mais perto e mais com the feeling, the sensation, né, esse sentimento e sensação de preparo. E isso tend to calm your nerves, ou seja, você vai ficando mais calmo por causa disso. E claro, né, tem uma melhora. Outra questão, na hora que o seu preparo começa dessa forma, a segunda etapa disso é você ter um repertório para que você possa receber essa pergunta. Você possa receber, processar e entender. E quando você entende, você consegue formulate, você consegue formular, you gotta formulate an answer, né? Você tem que formular uma resposta para isso. E aí você tem, então, o tempo de processar, né, em que é entender e formular. E para isso, o que eu pratico com os meus executivos é basicamente embrace the question, ou seja, abraça a pergunta. O que é abraçar a pergunta? É você agradecer a pessoa,
é você falar que é uma pergunta interessante. Então, exemplos para você praticar daqui a pouco. That's an interesting question. Que pergunta interessante. Ou that's an excellent question. I appreciate your question. Isso tudo faz você ganhar um tempo para isso. Segunda etapa. Pode ser que você realmente precise de tempo para think about, né? Think about and come up with an answer. Ou seja, pensar e produzir uma resposta. E aí você pode claramente dizer, let me think about it for a moment. Ou let me gather my thoughts on it for a moment. Né? Daí você tá pensando. Então, let me gather my thoughts about it for a moment. Deixa-me juntar os meus pensamentos. Ou então, let me think about it for a moment. Me deixa pensar um pouquinho sobre isso. Isso aqui é a técnica de abraçar. Embrace. You gotta embrace the question. Dá pra você abraçar a pergunta. E depois, o passo 2 para tudo isso é você usar um acronym, né? O que é um acronym? Um acronym é um acrônimo que se chama PAR, P-A-R. O P stands for what's the point you're making? Qual que é o ponto que você está trazendo? A stands for argument. Qual que é o argumento para isso tudo? E o R means the result you're gonna get or you had. Tá? Então, stands for point, A stands for argument, and R stands for result. Tá bom? Nessa ordem. Então, como que você aplica isso? Primeiro, P, como que você aplica o point? Diga o ponto principal de maneira clara e objetiva. Não saia inventando a roda. Ok? Não saia inventando a roda. No momento onde você está em evidência, no momento onde o seu inglês ele está sendo formado, você não vai inventar a roda com o seu inglês. Você vai falar com o inglês que você tem, claro que melhorando ele o tempo todo, mas com o inglês que você tem sem um nível de sofisticação absurda, porque não vale. Então, P stands for point, e aí o ponto que você está tentando trazer, você está levando de uma maneira objetiva. A, como eu falei, argument, ou seja, o que argumenta esse seu ponto, essa sua ideia? Qual que é o fundamento, qual que é o argumento, a base que você vai usar para fundamentar essa ideia, esse ponto que você tá bringing up? E o terceiro item, the third item, né? O terceiro item que é o result. Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado que você, a conclusão, o resultado que ou que você espera ou que você teve, por exemplo, tá? E aí, vou dar um exemplo prático de project management. Tô pensando aqui alguns exemplos que eu posso usar com você. Então, de repente, você vai falar de project management, né? De gestão de projeto. Quando a gente tá when we're managing a project, né? Quando você tá fazendo gestão de um projeto, você tem project creep, mudança de escopo, você tem delays, né? Acontece atraso. Imagina o seguinte, que você tá numa reunião e aí te perguntam, but why was there this delay? Or why did the project delay? Por que atrasou? Daí você, né, fica, e aí, meu Deus, você já se preparou? Você já sabia que essa pergunta vinha. Ótimo. Então, a gente vai usar agora point, argument and result para poder estruturar a sua resposta. Primeiro, você vai falar qual que é a razão. Então, the main reason for the delay was the late delivery of raw material. Ou seja, o ponto que eu tô tentando trazer é atrasou porque atrasou matéria-prima. Raw material, matéria-prima. Esse é o point. Agora, você vai trazer o argument. Então, o que aconteceu? Quais foram os detalhes disso tudo? Então, we planned for a 2-week buffer, but we had supply chain disruptions. Ou seja, a gente teve, né, ruptura, quebra no supply chain that were beyond our control. Então, we had supply chain disruptions that were beyond our control. Ou seja, a gente teve interrupções, quebra na nossa cadeia de fornecimento que, enfim, estavam fora do nosso controle. Que pode ser, por exemplo, um red channel ou um strike, né? Coisas, se você trabalhar na área de supply chain, você sabe do que eu tô falando.
Mas aí vem o resultado. E aí, o que você fez com isso? Né? Você tá contando essa história toda pra mim, mas e aí? Né? Eu aqui, como chefe, por exemplo, o seu gestor imediato, querendo saber o que você vai fazer. Então, daí vem a parte do qual que é o resultado, quais foram as ações que a gente tomou em relação a isso. Então, você pode usar we've already adjusted timeline, we've implemented new supply agreements to prevent this failure in the future, or we've made supplier agreements with a certain group of suppliers to outsource immediately, por exemplo, tá? Então, aqui você já tá colocando qual que é o argumento e qual que é o resultado de tudo isso. O argumento antes e depois do resultado de tudo isso, do que você fez em relação a esse problema. E aqui, então, você tem uma estrutura bacana para que você possa usar the point, the argument and the results that you had. Eu quero que você perceba que o quanto que tem clareza, o quanto que tem calma e o quanto que isso traz estrutura para o seu vocabulário, estrutura para o seu, não estrutura para o vocabulário, mas estrutura para o seu inglês. Isso aqui começa a te ajudar a montar stretches, né? Esses stretches of language, esse começo de língua, para que você vá cada dia mais melhorando a forma que você está se comunicando. E isso tudo começa, né, exatamente com esses pequenos exemplos, mas é importante que você precisa ser muito realista e honesta com você. Você precisa de prática para viver tudo isso. Não adianta você ficar aqui assistindo somente a live, né? Claro que te ajuda, mas é a prática que vai fazer com que você ganhe confidence, né? You build confidence, trust. Você consiga ganhar confiança para você poder fazer tudo isso. E eu quero te dizer o seguinte: isso não existe com inglês genérico. Isso não existe com inglês genérico. Não adianta você ficar estudando inglês de flor, fruta, cores, ou usando TED Talks, até usando, às vezes, aula particular sem pé nem cabeça só porque tá disfarçada como conversation lesson. Você precisa viver a sua aula de inglês, exatamente aquilo que você vive no seu ambiente de trabalho. Decision making, meetings in English, running meetings in English, joining, chairing, giving presentations, answering questions, asking questions. Tudo isso faz parte, né, tá? Dentro do IAC. O que mais você precisa? Vocabulary, business vocabulary. Sem business vocabulary, isso não acontece. Você precisa de prática, de situação real. Você precisa de strategy, de business communication strategies. Você precisa de estratégia de comunicação corporativa para você poder viver tudo isso. E é exatamente isso que eu faço com os meus clientes no IAC, o meu programa Inglês para Ascensão na Carreira. Inclusive meu queridinho, porque eu tenho uma paixão por esse programa, pelos resultados, por tudo que eu vejo acontecendo em short period of time com os meus clientes. O que os meus clientes recebem para que the results are given in such a short period of time, né? Para que esses resultados eles aconteçam em um período tão curto de tempo. Vocabulário estratégico, para reunião, para apresentação, para networking, para entrevista de emprego, inclusive. Modelos de respostas claras que são praticadas com você, né, com o cliente, para que o cliente ele vá ganhando autonomia, prática, confiança, né? Prática gera confiança. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E isso tudo vai ajudando, vai contribuindo com a sua excelência, maestria no desenvolvimento do seu inglês. Você ganha tempo para que você possa responder as perguntas que você tem que responder de maneira natural, de maneira tranquila, com confiança. Você demonstra, né? Meus clientes conseguem de maneira muito tranquila demonstrar domínio da área deles. Eles conseguem dominar, falar, mostrar através da comunicação que eles dominam a área. Eles têm experiência, mas não é só experiência, eles sabem o que eles estão falando, eles sabem o que eles estão fazendo. E isso tudo passa pela sua comunicação em inglês, tá? E é claro que viver situação real, não adianta você hoje assistir uma linda apresentação de How to Give Effective Meetings in English. Como que você... hoje a aula vai ser sobre como você dá
você faz reuniões efetivas em inglês. Você precisa viver uma reunião efetiva. Você precisa simular uma reunião efetiva na sua área. E é isso aqui que nós mapeamos e entregamos. E eu não tô falando só de inglês, tá? Eu tô falando de você usar o inglês junto com outros pilares como linguagem, que passa pelo inglês, posicionamento da sua carreira, relacionamento, porque a sua carreira não é só a comunicação, ela é a interação com os outros. Então, tudo isso faz com que você consiga desenvolver o seu inglês de uma maneira muito mais objetiva e rápida, tá? Bem, eu tenho certeza que o inglês, ele é um limitante, é um limitador na sua carreira. Por isso que você está aqui assistindo essa aula, né? Você ficou aqui até o final, então o inglês, ele tá te limitando de alguma maneira. O primeiro passo para você resolver isso é escrevendo sessão. Sessão. O que vai acontecer? Se você escrever sessão, você vai saber mais sobre o IAC. O meu time vai entrar em contato com você, vocês vão bater um papo sobre carreira. A gente vai fazer um diagnóstico para entender em que momento que você tá do seu inglês junto, né, à sua carreira. E nós vamos te mostrar o que acontece para que você possa se desenvolver. Você vai comentar sessão, só escrever no direct message, sessão, e aí você vai ganhar uma sessão estratégica gratuita com o meu time. E aí, meu time vai te ajudar, te mostrar quais são as possibilidades, os inúmeros caminhos que você tem para poder resolver esse inglês. E chegar em julho, agosto, já com resultados palpáveis, tangíveis na sua comunicação corporativa em inglês. É isso. Thank you so much for watching. Have a blessed, a lovely and blessed week. Bye!